Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Como sempre, uma alegria estar com você compartilhando um pouco da palavra de Deus. Eu quero te convidar para meditar comigo no que diz a palavra do Senhor. Primeira carta de Paulo aos irmãos da cidade de Coríntios. O 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 24, diz o seguinte, olha só. E tendo dado graças, o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Esse é o texto que nós sempre lemos, faz parte da leitura bíblica, o capítulo 11 do livro de 1 Coríntios, que nós lemos a respeito da Santa Ceia. A Santa Ceia era um momento de comunhão e por isso também era conhecido como a mesa de comunhão. Na Santa Ceia sentava-se, a igreja participava de um tempo de comungar, de todos estarem unidos no mesmo propósito, na mesma ideia, no mesmo conceito, que era lembrar da morte de Cristo Jesus. Trazer à memória a morte de Cristo Jesus era lembrar, primeiro, a condição da pessoa. Todo mundo que participava da ceia, ou que participa da ceia ainda hoje é assim, ele traz à sua memória a sua condição. Qual é a sua condição? Você é um pecador. Eu sou um pecador. Nós somos pecadores. E, portanto, necessitamos da graça de Deus, gente. Nós precisamos do favor de Deus. Deus tem que olhar para nós e nos ajudar. Sozinhos não conseguimos. O pecado veio e, quando veio, trouxe um estrago tão grande, separou o homem de Deus. E quando a gente está celebrando a Santa Ceia, nós estamos trazendo à memória a primeira coisa, que somos pecadores. E logo em seguida, nós lembramos de que Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Aliás, o fato dele estar na cruz do Calvário sendo sacrificado num leito vertical é exatamente porque nós pecamos. E ele veio nos substituir na sentença em que nós somos condenados pelo pecado. O pecado condenou o homem à morte física, à morte espiritual e à morte eterna. São as três categorias de morte que o pecado sentenciou o homem. Jesus veio e assumiu a nossa culpa e foi pendurado numa cruz e deu a vida dele na cruz do Calvário. Então, a Santa Ceia, entre tantas coisas que a gente podia trazer à memória, lembrar do que Cristo fez, dos milagres, dos ensinamentos, dos conceitos, de tanta coisa linda e maravilhosa que tem para ser lembrada, Jesus instituiu, é um ato sagrado, é um sacramento, é um mandamento sagrado de Cristo Jesus, de fazer isto, trazer à memória o sacrifício dele, a morte dele, até que ele venha, até que ele volte. Porque um dia Jesus vai voltar. Você sempre vê a divulgação nas nossas igrejas que Jesus breve voltará, que Jesus irá voltar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ou seja, nós acreditamos que Cristo voltará e voltará para buscar a sua igreja. Enquanto ele não volta, enquanto ele não vem, nós estamos praticando um sacramento, um mandamento sagrado chamado Santa Ceia do Senhor. E na hora que estamos nos apropriando, comendo o pão, tomando o vinho, que esse vinho era o vinho comum daquela época. Naquela época não tinha Coca-Cola, não tinha Guaraná, o pessoal não costumava tomar refrigerante para acompanhar suas refeições. Não, eles se apropriavam do suco da uva, e que era esse suco da uva fermentado e era o vinho. E isso fazia parte da dieta alimentar de todo judeu, de todo o povo daquela época. Era normal. O pão alimentava e o vinho também alimentava. Cristo Jesus trouxe esses dois elementos para nos lembrar, primeiro, o corpo dele, que é o pão, que foi massacrado, o corpo dele foi triturado, o corpo dele padeceu por nós. Então é para lembrar o sofrimento de Cristo. Quando a gente come o pão na Santa Ceia, nós estamos trazendo a memória, lembra? Fazer isso em memória de mim. Não é que ali é o corpo de Cristo, não. Aquele pão não é o corpo de Cristo. Por favor. É um ato simbólico, entendeu?
é uma atitude que traz a lembrança de um feito, de um acontecimento. Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, deu a vida dele e ele foi literalmente moído, né? Porque levou muitas chicotadas, porque sofreu muito em seu corpo. É essa a ideia de quando nós comemos o pão, de lembrar esse processo de sacrifício de Cristo Jesus, e que quem devia estar lá era eu, você, nós, era a gente que devia estar lá, e ele nos substituiu nesse processo de sentença, assumindo nossa culpa, ok? Então o pão lembra isso, na Santa Ceia o pão lembra isso. O vinho, nós usamos o suco de uva, né? Que traz exatamente o mesmo teor, o mesmo contexto, a mesma ideia. O suco de uva que nós tomamos, que nós nos apropriamos, é lembrando o sangue de Jesus que foi derramado. Por quê? Eu vou explicar por quê. O sangue, ele adquiria, dentro da cultura antiga, ele adquiria a ideia de vida. O derramamento de sangue, a doação do sangue, era um ato de vida. O sangue simboliza vida. Quando Jesus Cristo derrama o sangue dele na cruz do Calvário, ele está dando a vida dele. É aí que se materializa o ato de dar a vida dele. O sangue de Jesus, portanto, se torna o símbolo da purificação dos nossos pecados. E, naturalmente, uma das coisas que nós mais falamos e dizemos quando falamos do sangue de Cristo Jesus, nós sempre dizemos assim: o sangue de Cristo tem poder. Já disse isso? Poder de quê? O que quer dizer isso? Você já falou isso alguma vez? Às vezes você está numa situação difícil, num problema, numa dificuldade, num perigo, aí você diz: o sangue de Cristo tem poder. O que você quer dizer com isso? Você já parou para pensar? O que isso significa? Já pensou? Isso quer dizer uma coisa: ninguém, gente, ninguém conseguia purificar o homem do seu pecado. O pecado, quando entrou na humanidade, ele fez uma mancha na vida do homem que nada conseguia livrar esse homem. Boas obras, gente boa, tanta gente boa que viveu nessa terra, que fez coisas boas, mas eles não tinham o poder de limpar o ser humano da mancha causada pelo pecado, da ofensa gerada pelo pecado. Mas Jesus, quando deu a vida dele na cruz do Calvário, derramando o seu sangue, lembra disso? Ele fez o que ninguém pôde fazer. Ele limpou o homem do seu pecado. E isso foi considerado, portanto, o ato mais forte, mais poderoso, porque foi o ato sacrificial, substitutivo, vicário dele na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado, sua vida dada, sua vida doada, que ele conseguiu perdoar a gente de todos os pecados. Então, glória a Deus por isso, aleluia, que maravilha, não? Pensa comigo, que maravilha, nada podia me perdoar dos meus pecados, eu estava condenado, você também estava condenado pelo pecado. A nossa própria condição de nascença, herdamos o pecado. Por um homem entrou o pecado na humanidade, mas também por um homem entrou a vida, a restauração, o perdão, Jesus Cristo. Por isso que quando a gente diz o sangue de Jesus tem poder, nós estamos emanando, nós estamos invocando, nós estamos chamando aquilo que permitiu, o ato que permitiu que nossos pecados fossem perdoados. Então, graças a Deus por isso. Então, estar na Santa Ceia é trazer à memória tudo isso. A gente comemora a Santa Ceia normalmente uma vez por mês, podia ser toda semana, que não tem problema nenhum. Na verdade, é só um costume de fazer isso uma vez por mês. É uma questão mais organizacional e institucional, fazer uma vez por mês. Pode ser feito tantas quantas vezes quiser, não tem nenhum problema nisso, porque é um ato de lembrar, é um ato de trazer à memória o que Cristo fez por nós. A mesa da comunhão, estarmos juntos com nossos irmãos, implica em trazer à memória que Cristo sofreu por nós e que Ele deu a sua vida por nós. Antes de Jesus, existia sacrifício de animais. Os animais morriam no lugar das pessoas. Por que, Wendel? Por que? Você pode perguntar. Por que, pastor? Por que isso acontecia? Eu vou te explicar por que isso acontecia. Quando o homem pecou, Deus tinha dito ao homem
que ele não poderia comer de nenhum fruto, aliás, desculpe, ele não poderia comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não poderia comer desta árvore, desse fruto. E disse que quando e se ele comesse, ele certamente morreria. Isso criou uma lei, e a lei foi aplicada. O homem desobedeceu, comeu. Quando comeu do fruto, ele se sentenciou à morte. Então, Deus cumprindo a lei, porque Deus é justo. Deus é justo. Ser justo é ser cumpridor da lei. A palavra justiça tem a ver com fazer o certo, fazer o correto, fazer o que diz a lei. Deus tinha decretado uma lei. Você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. E o homem comeu. E quando comeu desse fruto, imprimiu uma desobediência. Com essa desobediência, entrou o pecado, que é errar o alvo, errar o projeto de Deus. Ao errar o projeto de Deus, o homem deveria morrer. Por causa dessa condenação, várias tentativas foram feitas para aplacar essa justiça, esse ato justo de Deus, cumpridor da lei. Aí sangue de bode, sangue de animais eram utilizados para substituir a vida do ser humano pela ofensa que ele cometeu, pelo ato que ele cometeu, pelo pecado que ele cometeu. Mas esses sacrifícios eram imperfeitos. A Bíblia chama desses sacrifícios imperfeitos. E de tão imperfeitos precisavam ser repetidos. Entretanto, Jesus veio uma única vez, desceu na terra, e ao descer, se fez homem, se fez carne, habitou entre nós, deu a vida dele em favor da gente, e quando ele morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue. E ao derramar o seu sangue, o que é que aconteceu? Ele com isso fez um sacrifício perfeito, porque ele não tinha pecado nenhum, não tinha culpa nenhuma, não tinha erro nenhum. Como não tinha, ele fez um sacrifício perfeito, uma única vez, e não precisa ser mais repetido. E basta apenas a gente aceitar o que ele fez por nós. Aliás, é isso que quer dizer aceitar Jesus. Aceitar Jesus quer dizer exatamente isso. Aceitar o que ele fez por você. Aceitar o ato de amor que ele fez por você, dando a vida dele no seu lugar. Era você que era para estar lá. Era eu que era para estar lá. Com certeza, éramos nós que deveríamos ter morrido na cruz. Éramos nós que estávamos sentenciados à morte. Mas Jesus veio e nos trouxe vida. Glória a Deus por isso. Então, a Santa Ceia é esse ato. É esse momento de comunhão, trazer à memória o que Cristo fez conosco, por nós e para nós. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, vamos orar agora juntos, vamos apresentar a Deus nossas vidas, lembrar o que Deus fez por nós, agradecer a Ele por essa bondade, por esse amor. Oremos. Senhor Deus, em Tua presença, nesta hora estamos, convictos que o Teu amor é tão grande, tão maravilhoso que nos alcançou. Muito obrigado por enviar Jesus, para dar a vida dele para nós, em nosso lugar, na cruz do Calvário. Nós lembramos, toda vez que comemos o pão, que bebemos o vinho, nós lembramos o sacrifício que foi feito por nós. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Deus, por ter enviado Jesus. Apresentamos nossas vidas diante de Ti e reconhecemos que sem Ti nós não temos perdão de pecados. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Até o próximo encontro, com a graça e permissão de Deus. Até mais.